Olá, o meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês. Adoro estudar a teologia, a história do cristianismo e a própria Bíblia Sagrada para descobrir qual é a vontade de Deus para nós, qual é o verdadeiro sentido do que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos lá? Vamos estudar sobre quem é o Cavaleiro Branco do Apocalipse. Muitos interpretam que o Cavaleiro Branco do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 e 2, é o Anticristo, mas vamos analisá-lo mais profundamente para vermos quem de fato se trata. No versículo 1 do referido texto diz, abre aspas, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 animais dizer como o estrondo de um trovão, vem, fecha aspas. E no versículo 2 diz, abre aspas, vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa, e ele partiu vitorioso e para vencer. Fecha aspas. Segundo o teólogo argentino Ariel Álvares Valdez, no seu livro, é uma pergunta, que sabemos da Bíblia? Volume 4, publicado em 1996 pela editora São Paulo, no início da página 118, diz que esse cavaleiro branco, ao qual o livro do Apocalipse se refere, é o próprio Senhor Jesus Cristo, pois ele aparece logo depois do primeiro grito. Abre aspas, vem, fecha aspas. E que é justamente esse grito que os primeiros cristãos faziam quando queriam que Cristo voltasse imediatamente. Veja. Abre aspas. E esta era a oração que os primeiros cristãos faziam diariamente, pedindo a rápida vinda de Cristo, como se lê no Apocalipse. Fecha aspas. Nesse texto e no final do Apocalipse, capítulo 22, 17, que diz, abre aspas, o Espírito e a esposa dizem vem, que aquele que ouve diga também vem, que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida, fecha aspas. E o teólogo Ariel continua dizendo que, abre aspas, e a cor branca no Apocalipse é sempre utilizado para as coisas próprias de Deus, fecha aspas, apresentando vários textos bíblicos apocalípticos, constatando isso, como Apocalipse 1,14, 2,17, 3, de 4 a 5, 6,11, 7,9, 14,14, 19,14 e 20,11, como está no início da página 119. E ele continua, abre aspas, o Apocalipse nunca emprega a cor branca para as potestades malignas, fecha aspas, no final da página 119. Já quanto ao arco e as flechas, abre aspas, no Antigo Testamento, o arco e as flechas são características de Deus, fecha aspas, ainda no final da página 119. O teólogo Ariel ainda apresenta vários textos bíblicos para justificar isso. Veja, Lamentações 2:4, Salmo 18, 14 a 15, Jó, o livro de Jó, 16, de 12 a 13, 20, de 23 a 24, Ezequiel 5:16 e Abacuque 3:9, como está no meio da página 120. Já a, abre aspas, coroa, fecha aspas, desse texto está sempre relacionada à vitória de Deus, como está no próprio Apocalipse 1:6, 3:11, 4:4, 5:10, 12:1, 14:14 e 22:5, como está no meio da página 121. Quanto à palavra, abre aspas, vencer, fecha aspas, que está no final do texto bíblico que estamos estudando, o teólogo Ariel diz que, abre aspas, o verbo vencer aparece 17 vezes nesse livro e é sempre utilizado para exprimir o triunfo do bem sobre o mal, de Deus sobre o pecado, fecha aspas, e dá mais exemplos bíblicos disso em Apocalipse 2:7, 3:21, 5:5, 11:17 e 17:14. E que em Apocalipse 6, de 1 a 2, abre aspas, se menciona 2 vezes o verbo vencer, fecha aspas, como está no final da página 121 e início da página 122, pois algumas traduções bíblicas dizem, abre aspas, como vencedor para tornar a vencer, fecha aspas, como a versão bíblica Ave Maria, ou então,
abre aspas, ele saiu vencendo e para vencer, fecha aspas, como está na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada. E mesmo no original grego do Apocalipse, diz, abre aspas, Nikon, Kai, Ina, Nikese, fecha aspas, que traduzido literalmente significa, abre aspas, vencendo e para que vencesse, fecha aspas, como está no início da página 881 do Novo Testamento Interlinear de Valdir Carvalho Luz e publicado em 2003 pela editora Cultura Cristã. Para quem até agora não se deu por satisfeito com todas essas explicações, o teólogo Ariel encerra com chave de ouro, no final da página 122, a sua argumentação bíblica sobre a verdadeira identidade do cavalo branco e do seu montador, ao citar o texto de Apocalipse 19, versículos de 11 a 14, onde diz, abre aspas, vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. O nome com que é chamado é Verbo de Deus. É Verbo de Deus. Com V maiúsculo. Verbo de Deus. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. Fecha aspas. Quanto aos outros 3 cavaleiros do Apocalipse, o teólogo Ariel continua revelando que o próprio Senhor Jesus, abre aspas, disse que a vinda do Messias seria acompanhada de guerras, conferir Mateus 24:6, fome, conferir Mateus 24:7, e morte, conferir Mateus 24:9, fecha aspas, como está no meio da página 125 do seu livro, Que Sabemos da Bíblia. E essa é a mesmíssima sequência apresentada no texto de Apocalipse 6, de 1 a 8. O teólogo Ariel Álvares Valdez está de parabéns, pois muitos, até os dias de hoje, acreditam piamente que esse cavalo branco do Apocalipse é o anticristo. Eu mesmo tive dúvidas quanto a isso durante muitos anos, mas não tem mais nada mais maravilhoso do que estudar a palavra de Deus interpretada pela própria palavra de Deus. E é exatamente isso o que esse teólogo fez. Nós, teólogos, deveríamos seguir o mesmo exemplo, em vez de darmos ouvidos a tudo o que padres e pastores dizem, a profetadas, a discursos bonitos, mas equivocados, a disse-me-disse com a palavra de Deus. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.